palavra que nos acolhe nesse terceiro domingo de Advento, Mateus 11:10, diz: Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Hoje é o domingo da alegria, terceiro domingo de Advento. Tanto mais perto está a vinda de Cristo, o Natal, o reino de Deus, mais alegria experimenta o cristão, a pessoa cristã. Um bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos, podem tomar assento. Que bom que você veio. E assim damos início cantando o nosso primeiro hino. Já vem perto o Natal. Assim nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido você que pode a colocar-se em pé para termos uma palavra de oração. Fechemos os olhos e oremos. Deus de esperança e alegria, nós te louvamos porque fazes florescer o deserto e transformas caminhos áridos em caminhos de vida. Assim como Maria, nossa alma engrandece hoje o teu nome, porque olha para os pequenos e realizas grandes coisas entre nós. Neste tempo de preparação e espera, aproxima-nos de ti, renova a nossa fé e prepara o nosso coração para este culto, para a palavra e para a comunhão da ceia do Senhor. Permanece conosco e conduz-nos no teu amor. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Assim como estamos, também queremos ouvir a leitura bíblica para hoje. Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Na página 62 do Novo Testamento. Assim diz, então, o Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre,
como prometera aos nossos pais. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. A comunidade pode tomar assento e assim entoemos o hino Buscai primeiro o reino de Deus. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra de Deus do profeta Isaías, capítulo 35, versículos 1 até 10. Antigo Testamento, 35, 1 a 10, Bíblia da Igreja, página 629, Antigo Testamento. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, esplendor do Carmelo e de Serom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se dissiparão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, o caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão. Animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão
e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O capítulo 35 aqui do profeta Isaías nasce em um tempo marcado pela ameaça, pelo medo e pela sensação de esgotamento espiritual. O povo de Judá, dirigido nesse texto, vivia sob a pressão de grandes impérios, especialmente neste momento dominados pela Assíria. Isso por volta do ano 700 antes de Cristo. E este povo enfrentava também consequências internas da sua infidelidade a seu Deus. Por isso experimentavam injustiça, idolatria e afastamento com Deus. Aqui nos capítulos anteriores do profeta Isaías, aqui o capítulo 35, a gente vê Isaías se dirigindo ao povo com palavras muito duras, palavras de juízo, de condenação, por causa do modo como o povo está vivendo afastado do seu Deus. E a palavra de Isaías 35 é uma palavra profética que se transforma em promessa. E é justamente nesse contexto, aqui do capítulo 35, que Deus anuncia a esperança. O profeta Isaías, quem já leu, vai perceber que tem algumas diferenças. Do 1 até o 40 é deste período em que o povo de Deus era dominado pelos assírios, por volta de 700 a.C. Depois do capítulo 40 até o 55, é o período onde o povo está exilado na Babilônia. E depois tem ainda um período mais recente, dos 55 em diante. É o mesmo livro, mas que traz momentos diferentes da história. E o primeiro livro é um livro com muito mais ênfase ao juízo de Deus ao povo que abandonou a Deus. Os livros seguintes trazem já um pouco mais da esperança. Por isso, chama a atenção aqui o capítulo 35 de Isaías, que é uma palavra de promessa, uma palavra que anuncia esperança. Ele diz: onde antes havia deserto, Deus anuncia vida. Os cansados são fortalecidos, os feridos, os doentes, são restaurados, são curados, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos saltam e os mudos cantam. É uma esperança que mostra uma transformação. A promessa aqui aponta para uma ação concreta de Deus dentro da história, alcançando o corpo, a alma e a vida em comunidade. Comunica que Deus está agindo para restaurar integralmente o seu povo. O povo que está dilacerado, sofrendo ameaça, medo, pressão, sem esperança, recebe uma palavra onde Deus diz: eu estou junto com vocês, eu estou agindo por vocês e quero restaurar a vida de vocês. O texto diz: vai ser estabelecido um caminho chamado santo para uma nova, onde o povo resgatado vai poder caminhar com segurança, conduzido pelo próprio Deus, rumo à alegria e à vida plena.
Em resumo, podemos dizer aqui desse texto que tem uma enormidade de informações. Mas o essencial é que ele quer mostrar Deus agindo, transformando o sofrimento em uma realidade de esperança, uma realidade onde a vida brota. O profeta Isaías 35, 1 a 10, aqui reunidos em comunidade, esta promessa que Deus fez ao seu povo, uma palavra do passado para nós, mas também se torna aqui uma palavra presente, um anúncio vivo de Deus para nós hoje aqui na comunidade. Deus que fala no passado, ele fala a história do passado para nós aqui hoje, tornando esse anúncio também vivo para cada um de nós hoje. O mesmo Deus falou ao seu povo em meio ao deserto é o Deus que se faz presente no meio desta comunidade, aqui reunida hoje em nome de Cristo, especialmente nesse tempo de Advento, onde recebe a ceia, onde recebemos bênção, onde recebemos a sua palavra. Esta imagem, o texto nos traz a imagem do deserto, do cansaço das pessoas, desanimadas com a vida. Encontra também muitos rostos entre nós hoje aqui na comunidade, no nosso Brasil e no nosso mundo. Alguns exemplos podem ajudar a entender melhor Isaías para dentro da nossa realidade. Pegando o exemplo, por exemplo, dos trabalhadores exaustos. Aqueles que a gente vê saindo 4 horas da manhã, ônibus para chegar às 8 no trabalho, saindo às 6 da tarde do trabalho para chegar em casa às 10 horas da noite. Talvez não tão perto de nós, mas em São Paulo, quem assiste televisão, isso é muito comum. Imagina a jornada de um trabalhador desse, chegando em casa ainda, com filhos, família, para dar atenção. Trabalhadores exaustos do trabalho, exaustos do pouco ganho e sentindo-se no deserto da vida, o deserto da sobrevivência. Com esse exemplo, talvez muitos que passam dificuldades na sua sobrevivência se identificam. Também o deserto mostra presente entre nós naquelas famílias endividadas. 60% do povo brasileiro tem mais dívida do que dá conta de pagar. Santa Catarina, por ser um estado privilegiado, um pouco menos, mas ainda assim o número é grande. Pessoas que sentem-se sufocadas pelo custo de vida, pessoas sufocadas pelo desemprego, pela informalidade, que precisam viver na busca da sua sobrevivência. Pessoas desanimadas pela ansiedade, que dormem mal, que vivem com medo, constantemente carregam o peso de não saber como será o amanhã. O deserto se faz presente na vida de muitas famílias. Também este mesmo deserto do qual fala o nosso texto está presente na vida de pais e mães, especialmente mulheres, que carregam muitas vezes sozinha a responsabilidade de cuidar dos filhos, sem ter uma rede de apoio, precisam sair para trabalhar e encontrar um meio de seus filhos estarem protegidos, sem ter com que pagar. Isto cria angústia, desânimo e também muito medo.
no limite de suas forças, tentando não desistir diante do peso da vida. O deserto se faz presente na vida de jovens sem perspectiva de um futuro. Muitos até estudam, mas não veem as portas se abrirem. Outros nem estudar conseguem e nem mesmo conseguem o primeiro trabalho. Vivem o deserto da frustração, da comparação, constante sensação de não pertencer à realidade da vida. Também o deserto se faz presente na vida dos idosos esquecidos, que experimentam solidão, invisibilidade social. Até nas famílias, os idosos são deixados de lado, pouca paciência para ouvir as mesmas histórias, são largados na solidão. Muitos ainda carregam o peso de perdas, lutos e silêncios profundos, vivendo um deserto afetivo. Pessoas adoecidas emocionalmente também demonstram o deserto dos dias de hoje. Pessoas por depressão, ansiedade, pânico, burnout. São pessoas desanimadas por dentro, que querem, mas não encontram palavras, que ajudam, mas sentem vergonha e medo. O deserto também se mostra nas vítimas da violência, urbana ou doméstica, que convivem com medos constantes de insegurança. Pessoas que sofrem com palavras ofensivas e duras, e às vezes até com gestos agressivos. Pois o deserto parece sem fim para as pessoas, porque vivem num mundo que parece não ter proteção. Ainda menciono pessoas que experimentam o deserto nos dias de hoje por meio daqueles que são refugiados, migrantes, povos deslocados. Nosso país tem se preocupado agora, nos últimos dias, ainda mais com os venezuelanos, que talvez nos próximos dias terão que abandonar a sua pátria, encontrar um novo lugar para viver, uma outra cultura, uma outra língua, porque não tem a segurança necessária no seu país para continuarem vivendo com esperança. Refugiados e imigrantes no mundo inteiro fogem da fome, da guerra, da perseguição. Vivem literalmente e simbolicamente no deserto, longe da casa, da língua e da segurança. Essa realidade mostra que Isaías 35 não fala de um deserto distante, mas um deserto humano de hoje. É nesse chão que Deus promete fazer brotar vida. A igreja, reunida aqui em culto, é chamada a reconhecer esses desertos, a pessoas e ser sinal vivo, mostrando que Deus continua transformando o cansaço em esperança e silêncio em canto. Esta é a tarefa da igreja no Advento. Identificarmos cada vez mais aqueles que estão vivendo no deserto perto de nós, para trazer o Deus vivo que transforma vidas. A palavra anunciada é força para mãos
de pessoas cansadas. Hoje, no segundo domingo de Advento, no segundo domingo de dezembro, terceiro, o dia da Bíblia. No nosso país, tem uma lei que instituiu o segundo domingo de dezembro como o dia da Bíblia. Que chega até nós como um caminho seguro no deserto. Isaías fala por onde o povo resgatado caminha, sem se perder. A Escritura é este caminho por Deus, para que o povo possa caminhar por ele. Esse caminho da Escritura mostra quem é Deus e quem somos nós. Mostra que Deus está presente entre nós, agindo. Na Escritura, nós temos a promessa, somos consolados, somos corrigidos e fortalecidos. A palavra não apenas informa, a palavra transforma. Ela vai ser esperança, onde há cansaço, fé, onde há medo, e vida, onde aparecia existir somente terra árida. Ao celebrar o dia da Bíblia, confessamos que Deus continua fazendo a sua obra com a sua igreja, conduzindo a comunidade por sua palavra fiel. Também hoje, aqui, vamos receber a ceia. Sustento para quem não consegue mais caminhar sozinho. Na ceia do Senhor está a promessa de que Deus está próximo de nós. Essa promessa que o profeta Isaías fez ao seu povo, na ceia, ela chega a cada um de nós, se torna presente na nossa vida. Dia que Deus vem salvar o povo. Na ceia, experimentamos a salvação de forma concreta. O Cristo que vem no Advento é o Cristo que se entrega por nós. Corpo que é dado por ti. Você recebe na ceia a vida do Deus que se entrega por ti. A mesa do Senhor, os cansados encontram descanso. Os feridos são acolhidos. Os pecados são perdoados. E a comunidade reunida como povo resgatado, chamada a viver em comunhão, em cuidado de um para com o outro que está ao seu lado. A ceia nos lembra que não caminhamos sozinhos pelo deserto da vida. Deus caminha conosco, nos alimenta e nos sustenta no caminho santo. E Ele quer que cada um de nós perceba a sua presença quando Ele se dá a nós e quando Ele se dá a nós na reunião com os irmãos. Ainda digo que hoje temos aqui a bênção matrimonial. A bênção testemunha que Deus fiel mesmo quando tudo parece seco. Deus permanece fiel mesmo quando tudo parece seco. Quem sabe que no casamento há momentos em que a vida a dois parece ter secado. Hoje celebramos a bênção matrimonial de 40 anos de um casal. 40 anos de uma caminhada conjunta. Uma união que testemunha de maneira visível a fidelidade de Deus anunciado pelo profeta Isaías. Em um mundo de relações frágeis e provisórias, esta celebração proclama que Deus sustenta, acompanha, renova o amor ao longo do tempo. Assim como floresce pela também o casamento floresce quando é regado pela graça
pelo perdão e pela palavra. A bênção não é apenas sobre o casal, mas é sinal de toda a comunidade de que Deus permanece fiel com suas promessas. Lembrar a jornada de 40 anos é lembrar a comunidade que Deus permanece fiel com suas promessas ao longo dos anos. Como comunidade, ouvindo a palavra, participando da ceia, celebrando a bênção, somos lembrados de que a promessa de Isaías se cumpre em nós hoje. A tristeza e o gemido fugirão, e a alegria eterna coará a cabeça daqueles que são resgatados. No Advento, a igreja vive dessa esperança e é enviada a testemunhar com a vida e com o amor que Deus continua transformando desertos em caminhos de vida. E Deus quer usar a cada um de nós. A igreja reunida em culto é reconhecer esses desertos, essas pessoas, e ser sinal vivo de que Deus continua transformando cansaço em esperança e silêncio em canto de louvor. Que assim seja. Amém. Amém. Então vamos responder a essa pregação cantando o hino Como Hei de Receber-te, 3 estrofes. E na terceira estrofe, então, eu convido o casal, o Mauro e a Bernadette, para vir até aqui à frente, para receber, então, a renovação dos votos. Prezado casal, Mauro Vieira de Campos e Bernadette Vieira de Campos. Que bom que vocês estão aqui hoje para comemorar, celebrar esses 40 anos de uma caminhada a dois, uma bênção matrimonial. A palavra de Jesus diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa.
Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. 40 anos é uma caminhada longa, né? Muito longa. 40 anos, o povo de Deus andou no deserto durante 40 anos. E eles acharam tão longe que eles pensaram que nunca chegaria à terra prometida. Mas chegaram. E vocês também, dá para dizer que durante esses 40 anos, como o pastor falou, talvez também atravessaram muitos desertos na vida, a dois. Mas muitas alegrias também. E 40 anos é chamado de bodas de esmeralda. A Bernadette até veio de verde, né? Porque a esmeralda é uma pedra verde. A gente tem hoje a igreja ornada de verde, o pinheiro, também a coroa. O verde é muito significativo nessa época do Natal. Porque mesmo, vocês podem ver esse pinheiro, ele já está quase um mês aí. Cortado dentro de uma lata, com pedras. E ainda ele continua verde e bonito. Assim quer ser a esperança também da vida cristã, que sustenta, mesmo em meio aos desertos da vida, quando nós temos a palavra de Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus, a nossa vida tem esperança. Nós podemos continuar firmes. Certa vez alguém perguntou a um casal qual era o segredo de tantos anos juntos. E eles responderam o seguinte: quando um pensa em desistir, o outro não desiste no mesmo dia. Sempre um quer continuar. Esse é o segredo da vida a dois. Um sempre quer continuar. Um tem que dar o primeiro passo. Um tem que perdoar. Um tem que se doar. E aí a vida continua. Que vocês possam continuar firmes assim, na força do Senhor Jesus, até o fim dos dias de vocês. Até os dias que Deus der para vocês. Convido a termos um momento de oração. A comunidade também se coloca em pé. E assim entreguemos também nas mãos de Deus esse momento. Deus de fidelidade e amor, agradecemos pelos 40 anos de união de Mauro e Bernadette. Obrigado pela história construída, pelos desafios superados e pela esperança renovada a cada dia. Continua, Senhor, sendo o fundamento deste lar. Fortalece o amor, a parceria, o diálogo e a fé. Que a esperança verde que vem de Ti, da Tua palavra, permaneça viva na caminhada deste casal. Por Cristo nosso Senhor, nós pedimos. Amém. Então queremos ter um momento de bênção. Quero convidar também, se o Mateus quiser vir aqui, também alguém da família que está presente. Tem mais gente da família, né? Se eles quiserem vir aqui também, nesse momento de bênção, o filho, não pode vir aqui, para também abençoar o casal. Comunidade também pode estender a sua mão, em direção, vocês podem colocar a mão no ombro aqui da avó, do vô, do pai, da mãe. O Mateus acabou de ser batizado, né, Mateus? Que bom que hoje você pode estar aqui acompanhando também o vô e a avó. Então pedimos a bênção de Deus. Que o Deus da vida, o Deus do amor, aquele que uniu vocês em matrimônio, venha novamente sobre vocês e os abençoe com amor, bondade e paciência todos os dias das suas vidas, para que vocês também possam continuar sendo um testemunho na vida dos filhos, dos netos e das pessoas ao seu redor. Em nome de Jesus, o nosso Deus, nós os abençoamos. Amém. Temos também uma lembrança, onde está o versículo bíblico, para vocês também sempre se lembrar desse momento. Parabéns, Bernadette. Deus continue abençoando, hoje e sempre. Parabéns, Mauro. Muita saúde. Deus continue abençoando. Parabéns também ao Mateus, firme. E você também, firme. E uma salva de palmas a eles, né? Que Deus continue fortalecendo o casal. E eu pedi que eles escolhessem um hino, e eles escolheram. O próximo hino pode colocar, Andy: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Então vamos agradecer por vocês e em conjunto também cantar esse hino. Podem retornar aos seus lugares. Ah, faltou o beijo, né? Não pode faltar. Então, que Deus continue abençoando. Podem retornar. Cantemos. A comunidade pode sentar.
Aqueles que esperam no Senhor, eles se alimentam na sua mesa, porque só assim eles podem também subir como águias, como diz esse hino. Convido a fecharmos os olhos, ter um momento de confessar os nossos pecados. Faça isso em silêncio. Pense na tua vida, naquilo que você magoou alguém, naquilo que você deixou de perdoar, que feriu também a palavra do nosso Deus. Deus Santo, confessamos diante de Ti que muitas vezes nos afastamos do Teu caminho. Deixamos o medo falar mais alto do que a confiança. Guardamos ressentimentos, adiamos o perdão e endurecemos o coração. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas omissões e tudo aquilo que nos separa de Ti e do próximo. Perdoa-nos, Senhor, restaura-nos pela Tua graça, prepara-nos hoje para receber a Tua ceia, onde o Teu amor nos acolhe de novo e nos perdoa. Ouve-nos quando assim clamamos juntos: perdão, Senhor, perdão. Convido a quem pode, coloque-se em pé e queremos em conjunto orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Entoemos: ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal. Bem-aventuradas as pessoas que são chamadas à ceia das bodas do Cordeiro, que escutam e que se preparam para a convocação derradeira, onde Ele mesmo dirá: vinde para a ceia de Deus. Nesse sentido, com essa confiança, sejam bem-vindos à mesa do Senhor, aquelas pessoas que hoje desejam ter comunhão com Ele. Você que nos assiste de casa, que você tenha um abençoado domingo e até o nosso próximo culto aqui transmitido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.